Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o caso do Jimmy Savile, um apresentador que foi muito influente no Reino Unido. E eu cheguei até esse caso por causa de um filme, Extermínio. Antes de começar o vídeo, eu vou me apresentar. Eu sou a Yasmin. Aqui no canal eu costumo falar sobre casos criminais, casos sobrenaturais, e agora eu tô falando sobre filmes de terror também. Tudo que envolve esse mundo do terror, do sobrenatural, que são coisas que eu gosto muito. Então eu já vou pedir pra você deixar um like no vídeo e dar uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Se você curtir, considere se inscrever. Qualquer interação o YouTube entende como algo positivo e me ajuda muito. E dá uma olhada no meu Instagram também, se você puder me seguir por lá, eu vou gostar muito e vai me ajudar também. Agora sim, vamos pro vídeo. Para começar, eu falei nos últimos vídeos que eu tô tentando me desvencilhar um pouco de casos criminais, porque eu sou muito sensível, então eu fico com os casos durante muito tempo na minha cabeça, eles realmente mexem muito comigo. Mas quando eu assisti Extermínio 4, eu fui pesquisar um pouco, inclusive tem vídeo aqui sobre o filme, e eu deixei escapar uma curiosidade. No vídeo eu falei algumas curiosidades do filme e eu deixei escapar uma, e aí eu comecei a pesquisar e fui indo, e achei que daria um bom vídeo. Que na verdade é sobre a inspiração do personagem Jimmy Crystal, que veio a partir do Jimmy Savile, que é esse apresentador, foi esse apresentador muito influente no Reino Unido. Eu vou primeiro contar a história do Jimmy e depois eu falo mais um pouco de como ele se conecta com o filme. O Jimmy Wilson Savile nasceu em 1926 em Leeds, na Inglaterra. Ele foi o 7º filho, então a família dele era realmente muito grande. E a família dele era católica romana, então eles frequentavam a igreja semanalmente, e isso vai ter uma certa relevância no futuro dele. Quando ele tinha 18 anos, ele foi convocado forçadamente a trabalhar em minas de carvão durante a Segunda Guerra Mundial. E quando a guerra acabou, ele começou a trabalhar como DJ em alguns salões de dança. E foi justamente como DJ que ele começou a ganhar uma notoriedade. Em 1960, ele começou a trabalhar na rádio, então ele tinha um programa. E em 1964 ele começou a trabalhar na TV. Ele apresentava o programa Young at Heart na BBC. E conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando outros programas para apresentar, e ele não deixou o trabalho dele como DJ. Ele trabalhava na rádio e na TV. E ele começou a ficar tão famoso e ele era tão querido que ele conheceu pessoas como Elvis Presley, os Rolling Stones, os Beatles, o Papa, e ele chegou a ser amigo pessoal de ninguém menos que o, na época, Príncipe Charles e a Princesa Diana. Então, como eu falei, e eu vou repetir muitas vezes, ele era muito influente. Entre os anos de 1975 a 1994, ele apresentou um programa chamado Jim Will Fix It, onde o público enviava cartas para ele pedindo para ele realizar algum desejo, e na maioria eram crianças. Era um programa que passava no sábado à noite e era considerado um programa familiar, né? Todo mundo se juntava para assistir. Ele conseguia realizar o sonho de muitas crianças, e eram sonhos assim de todo tipo, de, sei lá, uma criança voar de balão até um menino levar a professora para jantar, sabe? Então ele era muito querido pelas crianças por causa disso também. Outra coisa muito importante sobre o Jimmy é que ele realizava muitos trabalhos sociais. Ele conseguiu arrecadar durante toda a vida dele muito dinheiro, um valor muito alto mesmo, para caridade, para orfanatos, para hospitais, para instituições de caridade. Ele usava bastante da influência dele para conseguir isso. E olhando por esse lado, sem conhecer o verdadeiro Jimmy, realmente era um trabalho muito bonito. E foi assim que ele conheceu a princesa Diana e o príncipe Charles.
A princesa Diana, como todo mundo sabe, era muito engajada com causas sociais. Ela realizava muitos trabalhos também. Então, ela ficou muito encantada com o Jimmy, com todo o trabalho que ele fazia, com toda a desenvoltura dele, com a dedicação dele. Então, eles viraram amigos próximos e acabou que ela faleceu sem saber desse outro lado do Jimmy. E a relação dele com o príncipe Charles era tão assim íntima que as pessoas falavam que ele funcionava como uma espécie de conselheiro pessoal do príncipe Charles. Quando ele precisava revisar algum discurso ou quando ele precisava escrever algum discurso sobre alguma calamidade ou como atrair pessoas para ajudarem na caridade, tudo, absolutamente tudo, ele falava com o Jimmy. E era coisa assim, do Jimmy estar fazendo qualquer coisa da vida dele e receber uma ligação do príncipe Charles e conversar com ele ali e as pessoas ficarem, caramba, tipo, é nesse nível, né? Ele tá falando com ninguém menos que o príncipe Charles e o príncipe Charles está acatando a tudo que ele está falando. Era basicamente isso. E o príncipe Charles realmente acatava a opinião dele e os conselhos dele com muita seriedade. E durante a vida do Jimmy, estima-se que ele tenha arrecadado mais de 40 milhões de libras. Então, gente, é muito dinheiro. O trabalho que ele fez realmente foi muito importante e ajudou muita gente. Ele trabalhou como porteiro em um hospital, o Stoke Mandeville, por vários anos. Então, ele auxiliava quando chegava a ambulância, ele auxiliava a levar as macas, a carregar as macas, ele auxiliava a levar pacientes para realizar exames. E aqui é importante a gente ressaltar que ele tinha acesso a todos os pacientes, inclusive crianças. Ele também trabalhou como voluntário no Leeds General Infirmary e no Broadmoor Hospital. E o Broadmoor era um hospital psiquiátrico. E quando Jimmy era questionado sobre o trabalho voluntário, ele falava que ele gostava de fazer, ele se sentia bem ajudando os outros e incentivava as pessoas a também realizarem esse tipo de trabalho. Entre os anos de 1974 a 1988, o Jimmy foi presidente honorário da FEB, que é uma fundação para pessoas com e sem deficiência. Ele também patrocinava estudantes da Leeds University com bolsas de estudo e também doava anualmente sempre um valor acima de 60 mil libras para a universidade. Ele também criou duas instituições de caridade, a Jimmy Savile Stoke Mandeville Hospital Trust em 1981. Gente, eu tenho que ler porque são grandes os nomes. E a Jimmy Savile Charitable Trust com sede em Leeds em 1984. Minha gata tá aqui. Então, como vocês podem ver, o Jimmy era uma pessoa realmente muito querida, muito amada em todo o Reino Unido. Além disso tudo, ele foi membro de vários clubes e ele conseguiu se aproximar também da Margaret Thatcher, que era ninguém menos que a primeira-ministra do Reino Unido. Eles tinham uma amizade bem consolidada e ela tentou por vários anos fazer com que o Jimmy entrasse na lista para receber o título de Sir. Ela insistiu bastante até que finalmente ele conseguiu e tem gravações disso mostrando como ele ficou feliz e realmente era uma amizade que durou muito tempo. Além disso, ele ganhou algumas homenagens também. Teve rua que recebeu o nome dele, tinham murais, enfim, ele era realmente muito querido. O Jimmy faleceu em 2011 de pneumonia. Ele foi encontrado no apartamento dele. Faltavam apenas 2 dias para ele completar 85 anos. O velório dele foi aberto para o público, as pessoas podiam visitá-lo. E uma coisa que a gente pode reparar é que, apesar de toda a influência dele, não parecia que ele tinha nenhum amigo muito íntimo, assim. E uma mulher que foi a que escreveu a biografia dele, que acabou se tornando amiga dele, né? Provavelmente chorou a morte dele.
Ela falou que ela nunca viu o Jimmy chorar, a não ser quando a mãe dele faleceu, que ele realmente era muito frio em muitos aspectos e ele não se deixava envolver, tanto que ele nunca casou. Ele também deixou uma lista de exigências pro funeral dele e foi feita uma lápide que dizia "foi bom enquanto durou". Agora eu vou falar sobre o outro lado do Jimmy Savile, o lado que veio à tona após o seu falecimento. Nos anos 80, começaram a surgir alguns boatos de que o Jimmy gostava de garotinhas, era assim que as pessoas falavam, e tanto que tem uma jornalista que fala isso, que ela uma vez o questionou sobre casamento e ele falou que ele não se interessava, ele não queria casar. E depois disso, com o pessoal ali do trabalho, ela ouviu isso a primeira vez e ela ficou muito chocada. O fato dele não ter se casado nunca meio que reforçava isso. Nos anos 70, quando tinha entre 7 e 8 anos, o jornalista Marion Jones começou a frequentar uma instituição psiquiátrica que era a Duncroft. A tia dele era diretora nessa instituição, então ele começou a frequentar mensalmente. Ele falou que a primeira vez que ele viu o Jimmy, ele tinha mais ou menos da fundos mesmo, só que o Jimmy era o único que voltava sempre e ele achava isso muito estranho. E até que ele viu, né, o Jimmy saindo um dia com 3 garotas dentro do carro dele e 3 garotas menores de idade. E era uma coisa que incomodava até mesmo os pais dele, que questionavam a tia dele, né, por que você deixa um homem de 40 anos sair com garotas de 13, 14 sozinho no carro? E ela falava, não, é que você não conhece o Jimmy é muito querido, ele ajuda bastante, tananã, meio que fechando, meio não, né, totalmente fechando os olhos para o que realmente acontecia. Ele sempre achou tudo isso muito estranho e quando ele se tornou jornalista, ele começou a investigar, só que no começo, assim, ele não tinha nenhuma pista, ele nunca conseguia achar ninguém que passou por algo ou que sabia de alguém que passou por algo. E no começo dos anos 2000 também a internet estava começando, as coisas eram bem mais difíceis. E em 2007 a polícia foi procurada por 3 mulheres separadamente que resolveram fazer uma denúncia contra o Jimmy por abusos que elas passaram na infância. E a polícia nunca falou para essas mulheres que elas não estavam sozinhas, que tinha outras 2 que estavam denunciando também. Então elas achavam que elas estavam sozinhas. E isso as desencorajava, né? Elas imaginavam como que eu vou enfrentar isso no tribunal se chegar a ir pro tribunal. Como que eu vou fazer isso sozinha? Então, realmente, elas tinham muito receio e a polícia não fez absolutamente nada para acalmá-las com relação a isso. Com relação a essas denúncias, o Jimmy foi chamado para depor. Isso aconteceu em 2009 apenas. E tem a gravação dele, dá para você perceber que ele fica estressado, ele fica meio agressivo nas palavras, no tom de voz também. A policial pergunta sobre as denúncias e ele fala de jeito nenhum, isso nunca aconteceu. Isso foi em outubro. Ele também fala que, como era época de Natal, as pessoas faziam qualquer coisa por dinheiro e que essas mulheres estavam fazendo essas denúncias para arrancar dinheiro dele e que ele nunca tinha feito nada com elas. Na verdade, ele foi bem escroto. E como eu falei, a polícia nem conversou com as mulheres, nem falou que elas não estavam sozinhas e depois de um tempo essa investigação foi abandonada. Entre os anos de 2009 e 2010 surgiu uma rede social que era o Friends Reunited, onde as pessoas entravam, né, se cadastravam lá para tentar achar amigos de infância e tal, assim como era o Orkut, Facebook, etc. E o Marion entrou nessa rede e ele conseguiu localizar um grupo de mulheres que estava falando sobre o Jimmy. E até esse ponto elas não falavam nada abertamente, não era nada explícito, mas o que ele lia ele conseguia entender muito bem
que se tratava de abusos que elas sofreram nas mãos do Jimmy. Em 2011, ele encontrou uma mulher chamada Karen Ward, que tinha um relato bem mais detalhado e ele sentiu muita verdade no que ela falou. Ele falou que era um relato bem conciso. Ele entrou em contato com a Karen e ela concordou em dar uma entrevista para ele. E ele falou que era muito difícil quando ele entrava em contato com essas mulheres, elas, quando concordavam em conversar com ele, elas preferiam fazer por mensagem do que por telefone. Eram poucas que aceitavam a ligação telefônica. A verdade é que são experiências muito difíceis, muito traumáticas, e não é fácil para uma pessoa contar isso nem para um conhecido, quem dirá para um desconhecido. Então é perfeitamente entendível e ele sempre soube disso. Ele conversou com o editor dele, entregou todo o material de toda a pesquisa que ele estava fazendo e ele tem impresso tudo, todas as páginas dessa rede social com todos os relatos. Ele realmente guardou tudo e o editor dele falou que eles poderiam dar seguimento ao documentário e que poderiam apresentar o documentário, né, no final do ano. Ele entrou em contato no final de novembro, 29 de novembro, e queria fazer uma reportagem pelo menos no dia 7. Só que no dia seguinte, esse editor ligou para ele de novo e explicou que ele tinha conversado com o chefe dele e que não ia rolar mais fazer isso e que no lugar eles iam passar uma homenagem ao Jimmy Savile, e isso era na BBC. O que o editor falou para ele é que os relatos vinham apenas de mulheres e então não era uma coisa confiável. Eles precisavam de uma voz masculina. Não era o suficiente para eles, não era crível e, obviamente, ele ficou muito chateado com isso, ficou revoltado e aconteceu que foi feita a homenagem para ele. Só que ele pegou esse material, ele sabia da importância dessa exposição e entregou todo para um canal rival, o ETV, e em 2012, no começo de 2012, eles fizeram um documentário próprio, não usaram as imagens do Medium, mas usaram todo o resto, toda a pesquisa e fizeram o documentário e soltaram na TV. E isso chocou, obviamente, todo o Reino Unido e as mulheres começaram a sentir mais coragem, começaram a se sentir mais encorajadas a falar sobre as experiências delas. As notícias tomaram conta dos tabloides e, obviamente, eles passaram um ano falando sobre isso. Teve muita gente que falou, eu sempre soube que ele não prestava, mas também teve gente que duvidou das mulheres, que defendeu o Jimmy, inclusive, em rede nacional, falando, por que elas não denunciaram antes? Sendo que depois, conforme eles foram cavando mais, eles descobriram que sim, havia denúncias, mas também com esse tipo de pensamento, né, não tem nem como conversar com uma pessoa dessa. As homenagens ao Jimmy foram sendo retiradas, ele recebeu um diploma honorário de uma universidade, esse diploma foi retirado, a placa da rua com o nome dele foi retirada, as pessoas começaram meio que a vandalizar também algumas coisas com o nome dele, né, com imagens dele, e foi acordado que a lápide dele seria retirada e ficaria um túmulo normal ali, sem nada. E os canais de TV se reuniram no cemitério e tal, só que quando foi umas 11 da noite, assim, eles acabaram indo embora. E o policial que estava ali de vigia se comunicou com o diretor funerário, falou que o pessoal tinha ido embora. E esse diretor funerário se reuniu com os funcionários do cemitério e foram lá e retiraram a lápide dele, aquela que dizia foi bom enquanto durou, e ficou só a terra mesmo, só a grama e mais nada. E no dia seguinte, quando os jornais, os canais de TV chegaram,
não tinha mais nada mesmo. O legado dele foi caindo, ele foi desmascarado, só que ele nunca pagou por nada do que ele fez. Ele morreu como um rei, né? Ele faleceu amado, ovacionado, querido por todo mundo e nunca pagou por nada que ele fez. Com o passar dos anos, novas acusações apareceram. Só em 2016 tiveram mais de 400 pessoas que o denunciaram. Isso em um ano, gente. Então imagina o tanto de pessoas, o tanto de vidas que ele destruiu de alguma forma. Teve gente que testemunhou, teve uma mulher que testemunhou ele abusando de uma paciente, e era uma paciente que tinha um problema mental, um transtorno mental, e ela, como eu posso dizer isso, ela não estava presente ali. A mente dela não estava presente ali. E a mulher falou, ainda bem por isso, só que eu, ao mesmo tempo, sabe, eu não consigo imaginar a maldade do ser humano mano, de fazer isso com uma criança que, sabe, que, mano, não tem nem. Ela não tem nem noção do que tá acontecendo. Assim, bizarro. E tem um relato de uma mulher também que mexeu bastante comigo. Eu não vou detalhar aqui, mas ela falou que ela encontrava o Jimmy na missa aos domingos e ela era coroinha, né? Então ela ficava no altar. E o Jimmy ficava no altar também, e foi assim que ele começou a abusar dela. E ela falou que ninguém via, ninguém percebia, e ela não conseguia falar, ela não conseguia dizer o que estava acontecendo. E ela falou que além disso, ele tapava a boca dela. E ela falou, é difícil isso que eu vou falar, mas pra mim doía muito mais ele tapar a minha boca do que o abuso em si, porque ele tava me silenciando. E ela falou que ela se sentia muito culpada de não conseguir falar, de não conseguir conversar com os pais dela e de nunca ter gritado, nunca ter feito nada. E ela pensava, eu acho que eu sou a única pessoa, e porque se tiver outra garota, essa garota com certeza vai ter força o suficiente pra falar alguma coisa, e eu sou fraca. E quando tudo isso veio à tona, em 2012, ela disse que se sentiu muito culpada, porque ela pensou, se eu tivesse gritado, se eu tivesse feito alguma coisa, ele não teria feito isso com tantas outras meninas. E por muito tempo ela se sentiu culpada, sendo que ela é uma vítima, ela não tem culpa de nada, de absolutamente nada. O abuso, ele mexe com a cabeça da vítima de um jeito assim que é muito triste. O Jimmy Savile abusou de pessoas na BBC, nos hospitais, nos orfanatos, em instituições de caridade. E as vítimas dele tinham entre 5 a 75 anos, só que sim, a preferência dele era por crianças. E depois de um tempo, sim, tiveram homens que falaram que sofreram abusos na mão dele também. E tem uma entrevista, depois que ele já tá mais velho, que ele fala que realiza esses trabalhos sociais como se para ter um crédito, que quando ele morresse, ele ia chegar no céu, iam falar, olha, aqui tá a sua lista de débitos, você fez tudo isso, e ele ia falar, tá, mas e os créditos? Eu fiz bastante coisa também. Era como se fosse para anular. Então ele nunca teve uma real boa intenção. A intenção dele sempre foi só estar perto dessas pessoas vulneráveis e abusar delas. Essa foi a única intenção dele. Sim, ele ajudou muito, ele conseguiu arrecadar muito e ele conseguiu fazer com que muitas pessoas começassem a ajudar por causa dele, mas a que custo? E ele fala isso como se as coisas boas que ele fez anulassem as coisas ruins, anulassem todo o mal que ele causou para centenas de pessoas. 2 anos antes da morte dele, em 2009, a polícia de Surrey abandonou a investigação sobre
os casos, né, daquelas 3 mulheres e também desencorajou essas mulheres a continuarem com isso. Para fazer esse vídeo, eu assisti o documentário dele que tem disponível na Netflix. E se você quiser saber mais detalhes, é legal assistir o documentário, mas é bem pesado também. Quando eu comecei a assistir o documentário, eu até estranhei, porque no começo você acha ele um cara engraçado e tal, você até consegue dar uma risada com as piadas dele, mesmo sabendo que ele não presta. E só que conforme o documentário foi passando, eu fui ficando com um nojo, com uma repulsa desse homem, e ele o tempo todo tava com um charuto na boca, que eu queria entrar na TV, pegar esse charuto e, sabe, realmente é um misto de emoções assim que é complicado. E querendo ou não, esse caso até se assemelha um pouco com o caso do Jeffrey Epstein. A diferença é que o caso do Jeffrey envolvia muitas outras pessoas, celebridades, e o Jimmy, ele atuava sozinho, mas ele era muito influente, ele tinha muito poder e ele sabia disso. Mais uma vez, conforme eu falo em todos os meus vídeos, é muito importante a gente ficar de olho nas nossas crianças e não é esperar que elas vão falar alguma coisa porque elas têm medo. Então, a gente tem que conversar, nós temos que conversar com nossas crianças e ensinar. Educação sexual é importante, sim. Não é sobre ensinar sexo, é sobre ensinar a se proteger e ao que é certo e o que é errado. E que ninguém pode tocar na criança. Então, quanto mais ela souber, mais ela vai saber se defender e mais ela vai ter coragem de conversar com você, pai, com você, mãe ou pessoa de confiança. Agora, falando um pouco sobre a alegação do Jimmy Savile com Extermínio. Quem assistiu Extermínio 3 lembra que na última cena aparece um grupo de Power Rangers, eles estão usando roupas coloridas e perucas loiras, menos o líder tem um cabelo loiro mesmo. E num primeiro momento, esse grupo parece que vai ajudar o Spike de alguma forma, mas no quarto filme a gente entende que não, a gente entende que na verdade são pessoas mal intencionadas. E a ligação é justamente essa, porque o Jimmy Crystal, que é o líder do grupo, ele se esconde atrás de uma pessoa carismática, de uma pessoa até engraçada, de uma pessoa que parece ser legal, que, né, usa as roupas coloridas, mas por dentro ele é podre, ele é uma pessoa ruim. E ele chega para demonstrar que o vírus da raiva não é a pior coisa que pode acontecer. O ser humano, ele ainda pode ser muito ruim, ele ainda pode ser muito mal e fazer muito pior do que o vírus da raiva. Segundo o David Boyle e o Alex Garland, né, que são o diretor e o roteirista do filme, de todos os filmes, o Jimmy Crystal representa como a sociedade se lembra só do que é confortável. A gente tem que lembrar que no universo do filme, o Jimmy Savile morreu sendo uma pessoa querida. Os crimes dele só foram expostos, descobertos em 2012. E no universo do filme, o Reino Unido foi destruído lá para 2000, 2001. Então as pessoas ainda guardavam uma memória boa dele. E enquanto o vírus da raiva destrói o mundo fisicamente, o Jimmy Crystal representa o mal organizado, um mal carismático e que é protegido pela imagem de um passado não lembrado. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês não viram minha análise do quarto filme, onde eu falo um pouco mais também sobre o Jimmy, eu vou deixar aqui em cima. E, mais uma vez, quero pedir para você considerar se inscrever no canal, deixa um comentário aqui no vídeo o que você achou, se você já viu esse documentário da Netflix e se você já conhecia essa figura. Quando o terceiro filme acaba, pra gente não faz o menor sentido aquilo ali, mas pro pessoal do Reino Unido faz todo o sentido. Eles entenderam muito bem qual era o recado. E lembrando que eu vou deixar as fontes que eu usei aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.